Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Ligações perigosas. Flávio Bolsonaro e Vorcaro falaram por telefone ao menos 5 vezes em um único mês. O que eles tinham tanto a dizer? Esquemas absolutamente estranhos e nebulosos. Com o bolso cheio. Quem são os candidatos que viram patrimônio se multiplicar desde as últimas eleições? Não usamos os nossos mandatos para enriquecer e ficar milionários, não. Faroeste Caboclo. Flávio Dino manda afastar sobrinho de governador do Maranhão do Tribunal de Contas do Estado. Com ponderação e coragem. O homem é suspeito de envolvimento em assassinato misterioso. Que tem as mãos sujas de sangue. Violência política. Extremista parte pra cima de Marina Silva em primeiro ato de campanha da candidata ao Senado em São Paulo. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Mais um ICL Notícias, primeira edição, começando na manhã desta terça-feira, dia 18 de agosto de 2026, 8 horas e 3 minutos. Vem com a gente que tem muito assunto importante. Vamos falar, é claro, muito sobre eleições, o começo da campanha eleitoral, os primeiros atos de rua. As campanhas já estão nas ruas de norte a sul do Brasil e a gente vai falar muito sobre eleições com você que está acompanhando a gente do Brasil e do mundo através dos canais ICL Notícias, dos canais Eduardo Moreira, também das redes sociais e dos nossos canais parceiros que retransmitem o nosso sinal para todo o país, as rádios, as TVs, os canais de YouTube que estão junto com a gente nessa parceria. Hoje tem Paulo Botorim, Mano Borges, Professor Castro Rocha, Cris Serra, Juca Kfouri, muitos assuntos importantes e, é claro, temos a presença sempre encantadora de Heloísa Vilela. Bom dia, Elo. Bom dia, meu bem. Vamos lá que tá recheadíssimo hoje aqui. Temos também a companhia, nesta terça-feira, como diz o meu querido Pedro Costa Júnior, do maior brasileiro vivo, Chico Sá. Bom dia, Chico. Não acho que é exagero. Também acho, não. Concordo. Vamos aceitar. Hoje eu estou humilde e vou aceitar. Bom dia, Will. Bom dia, Elo. E bom dia para toda a nossa rede no Brasil inteiro. Vamos falar sobre eleições já, Chico. Antes, eu quero passar pelo nosso site iclnoticias.com.br para falar sobre os principais assuntos dessa terça-feira. Você sempre fica atualizado no nosso site com as principais notícias do Brasil e do mundo. Tá lá, Petrobras confirma petróleo em poço na margem equatorial. Debate ambiental que tomou conta do debate público nos últimos anos sobre a exploração dessa região. Petrobras encontrou petróleo lá e vai perfurar poço de petróleo. O limite dos pais. Justiça condena a família que pratica homeschooling há 13 anos a matricular os filhos em escola em Santa Catarina. Diz o Chico Sá, o Chico Alves, nosso editor. É muito Chico, eu confundo. O Chico Alves, nosso editor do site, que essa é uma das matérias mais lidas do nosso site em muito tempo. Então, excelente matéria aí, falando sobre os limites do homeschooling. Vamos falar, quero também fazer o registro, luto na dramaturgia brasileira, né? A gente perdeu hoje a Laura Cardoso, uma das maiores atrizes da nossa TV, do nosso teatro, do nosso cinema, aos 98 anos. Então a gente quer mandar um grande beijo aos amigos, à família da Laura Cardoso, que hoje, junto com todo o Brasil, se despedem dela, que é uma das maiores atrizes do nosso tempo. Fica o registro aí, o registro também está feito no nosso site. Agora, Heloísa Vilela, Chico Sá, matéria aqui no site. Os 10 candidatos a governador mais ricos do país somam 1 bilhão em patrimônio. Uma matéria escrita pelo Igor Carvalho, do Brasil de Fato. Um grande beijo para os nossos amigos do Brasil de Fato. Falando sobre o patrimônio dos candidatos ao governo de Estado.
a gente fecha o site agora porque a gente vai continuar falando sobre patrimônio, né, Elô? Vamos falar sobre a evolução patrimonial de muitos candidatos. A vida na política parece fazer bem aos negócios de muita gente. O Pablo Marçal que o diga, né? Um amplo levantamento sobre as maiores evoluções nominais de patrimônio entre todos os candidatos do Brasil de 2026 tem até ex-jogador de futebol na lista. Vamos conferir o levantamento feito pelo nosso Kleber Lourenço, repórter do iclnoticias.com.br. Traz aí pra gente alguns destaques, Elô. Olha, a gente pode falar do Otaviano Pivetta, por exemplo, né, do Republicanos de Mato Grosso. É um caso típico do agro. É uma pessoa que está, assim, milionária, especialmente com agro. Ele é candidato ao governo do Mato Grosso. Você falou de jogador de futebol, né? Tem o Marcelinho Carioca, que eu acho que ganhou mais dinheiro depois que foi mexer com a política, por incrível que pareça, do que ganhou até com o futebol. Ele tem muitos empreendimentos imobiliários, né? E você tem aí também o Antônio Nunelli, que é empresário, deputado estadual de Santa Catarina, e que é candidato agora ao Senado pelo MDB. A origem principal do dinheiro dele é a indústria têxtil. E aí, quando a gente lê isso, a gente fica pensando, né? O governo fica tão preocupado em ajudar a indústria têxtil quando tem sobretaxa, não sei o que. Aí você vê um cara desse, rico pra caramba, com o trabalho da indústria têxtil, você fala, será que eles precisam mesmo? Será que eles não podem distribuir um bocadinho? E, Chico, o que mais me chama atenção nisso é que você tem, nesses quadros, nesse enriquecimento incrível com a política, a explicação para o fato da política não dar o retorno para a grande maioria da população. Porque se são os ricos que estão representados no Congresso, cadê o interesse da 90% da população? Quem é que representa? Exatamente. Que interesse vai ter, né, em política quando vê esse acúmulo, que é quase uma transferência de orçamento, na maioria das vezes, de orçamento para riquezas pessoais. Mesmo os empresários, todos têm subsídios, todos, no mínimo, estão no plano safra. Assim, então, você vê uma transferência direta do Estado para o cofre dessas pessoas. Ô Chico, tem um erro na nossa arte aí, mas ele é plenamente justificável. Volta à arte anterior, pessoal. Tem ali o nome desse rapaz aí que vocês viram a foto, o Felipe Cecílio. Ali, ó, fala 20 mil de patrimônio, mas não é mi. Ele tinha declarado 20 mil de patrimônio em 2022. E agora ele declara 86, aí é milhões, Chico. Olha o número da variação dele. 434 mil por cento. 4,3 mil vezes aumentou o patrimônio desse rapaz. Essa mágica eu quero saber como é que foi. Eu fui pesquisar quem é. É um jovem de 26 anos, candidato a deputado federal em Goiás. Herdeiro, será? E aí eu fui pesquisar quem é a família, né? Eu procurei filho de e neto de. Ele é neto de um pecuarista que foi deputado dos anos 80, mas que é um empresário muito rico lá no Goiás. Esse rapaz aí que vocês estão vendo, o Felipe Cecílio, de 26 anos de idade, se ele tem 26, com 22 anos de idade, ele tinha 20 mil reais de patrimônio, Chico. E aí, 4 anos depois, ele tem 86,8 milhões, essa matéria aí do Kleber Lourenço também no nosso site. Meu Deus do céu. Esse é um caso típico, né? E que mostra também uma coisa que tem muito no Centro-Oeste, que esse patrimônio todo, esse enriquecimento todo do agro, ele é o menos democrático do mundo. Ele não dá muito emprego, ele não distribui renda, ele fica ali, vai passar, esse rapaz vai passar para o filho dele, que vai passar para o filho dele, capitanias hereditárias até o fim da vida. E o Banco do Brasil despeja lá no plano safra milhões para essa gente. Tudo bem, eles ajudam ali na balança comercial, você vê aquela magia no fim do ano da balança comercial. Mas em matéria de distribuição de riqueza, é o pior segmento que tem no Brasil. É o que mais concentra. É o que mais concentra. E é esse o grande problema do Brasil. É essa concentração de renda absurda em pouquíssimas mãos que usa isso para se manter no poder e continuar se beneficiando. Então, essa é uma luta que a gente tem que ter na política, de eleger pessoas que representem os nossos interesses, né?
E esse número, Chico, do agro, diz o IBGE que é 6% do PIB, viu? Não gera tanta riqueza assim para o Brasil, não. Se investisse em outros cantos, talvez tivesse mais riqueza. A gente tem aqui outros candidatos famosos que tiveram um aumento de patrimônio. Vocês vão ver na tela para vocês. Eduardo Braga, evolução de 90% de patrimônio, foi de 31 para 60 milhões, de 2018 para 2026, né? O recorte temporal. O Nicolas Ferreira, candidato à reeleição pelo PL, foi de 36 mil em 2022 para 3,8 milhões em 2026. Ele justifica que são palestras, sociedade, empresas que ele tem. Cursos, né? Cursos que ele dá. Evolução de 10.000% de patrimônio. André Fernandes, do PL, candidato também à reeleição, foi de 377 mil para 1,2 milhão, 300% de aumento de patrimônio em 2 anos. Esse aí é um recorte menor, né? E o Paulo Pimenta. Só 300%. Só em 2 anos, Não pô. é 10.000% que nem o Nicolas. Mas foi em 2 anos só, né? Também. Também. O Paulo Pimenta, candidato ao Senado, deputado federal, de 2022, tinha 192 mil. Em 2026, 1,87 milhão aí, pra gente dizer que a gente não contou com nenhum candidato do campo progressista, né, da esquerda. Porque o Paulo Pimenta, na verdade, é um ponto fora da curva, porque o levantamento mostra que majoritariamente são políticos da direita ou da extrema-direita que têm o maior crescimento patrimonial, que mais enriqueceram com a política. São pouquíssimos da esquerda que entram nessa lista. Inclusive, você tem aí candidato que entrou sem um tostão, né? Então, é bom notar, porque existe sim um recorte político ideológico nessa concentração de renda e no uso da política para se tornar ainda mais rico. A gente falou sobre o Paulo Pimenta, eu quero aproveitar para trazer, ontem a gente trouxe alguns vídeos lá de domingo, a equipe do ICL teve em peso em São Bernardo do Campo, na Vila Euclides, e eu tive conversando com muita gente lá domingo, Chico, com muitos candidatos, agora candidatos, né, não são mais pré-candidatos, e eu aproveitei para conversar com muita gente do sul do Brasil. O bolsonarismo tem levado a melhor nos estados do sul do Brasil, majoritariamente, né, em especial no Paraná e em Santa Catarina. Continuam favoritos nas eleições desse ano, mas parece que vai ter briga. Eu ouvi alguns desses candidatos, eu vou chamar esses vídeos para a gente, e aí eu queria que a gente comentasse um pouco sobre esse cenário do Sul. A gente fala muito sobre o Nordeste, pelo peso óbvio que ele tem, em especial na candidatura do presidente Lula, mas parece que vai ter jogo lá esse ano no Sul, viu? O Sul já foi muito importante na eleição de 2022. A votação de Porto Alegre foi muito importante, porque a gente concentra sempre no Nordeste, claro, porque é uma grande maioria, são votações espetaculares, mas se perde muito feio no Sul, se perde muito feio em São Paulo, perde a eleição. Complica. Minas, então tem que ser bem votado no Brasil inteiro. Vamos começar ouvindo o Requião Filho, que é candidato ao governo do estado do Paraná. A expectativa no Paraná é estar no segundo turno contra Sérgio Moro. Todo mundo fica dizendo que é difícil lá no Paraná. Não é. O Paraná é um estado que precisa de propostas concretas, de pessoas com coragem de defender essas propostas. E o planejamento bem explicado vai mostrar para o povo paranaense que nós vamos estar lá, cuidando de pessoas. E que do outro lado é ódio ou dinheiro. Eu também ouvi o candidato ao Senado, Paulo Pimenta, do PT no Rio Grande do Sul, que está junto com a Manuela Dávila liderando as pesquisas de intenção de votos no Senado. Vamos ouvir o Pimenta. A gente está muito confiante, construímos uma unidade de 8 partidos, temos a Juliana Brizola, nossa candidata a governadora, o Edgar Preto, nosso candidato a vice, e eu e a Manuela para o Senado. Com uma chapa muito forte, nosso time está muito mobilizado, queremos fazer com que o presidente Lula volte a ganhar no Rio Grande do Sul, ganhar o governo do estado e fazer as 2 vagas para o Senado. O objetivo é vitória completa, é para isso que nós estamos mobilizando o nosso time e a partir de hoje, então, a campanha começando para valer. E para fechar o giro pelos estados do Sul, eu também ouvi o Gelson Merizio, que é candidato do PSB ao governo de Santa Catarina. Vamos ouvir. Eu não vejo nenhum favoritismo para ganhar no primeiro turno. Eu acredito que seja muito possível nós não apenas irmos para o segundo turno, como ganharmos a eleição.
essa história de que sempre tem um estado bolsonarista não para em pé. Em 2002, o Lula fez 58% dos votos. O que houve foi, a partir de 2018, um movimento muito forte que associou o bolsonarismo com a direita e que perdurou em 22. Mas 26, a descalcificação aconteceu. As pessoas não têm mais a mesma paixão que tinha em 2018. Portanto, o argumento que foi feito pelo presidente Lula pode ser mostrado e argumento para nós revertermos isso. Eu acredito muito no segundo turno e aí é uma nova eleição, vamos tratar dela no segundo turno. A expectativa é aumentar também a bancada dos partidos progressistas do Estado na Câmara dos Deputados? Olha, toda vez que você tem uma eleição proporcional forte, com uma chapa bem estruturada, você ajuda a majoritária. E o inverso também é verdadeiro. Se nós tivermos uma votação próxima dos 30%, como que nós imaginamos no primeiro turno, ela vai acabar elegendo também 27%, 28%, 30% das cadeiras, para a federal e na proporcional para a estadual. Eu acredito muito numa grande eleição da frente de esquerda em Santa Catarina. A situação no Paraná e no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, para o governo do estado, parecem estar decididas. O Sérgio Moro deve levar no primeiro turno no Paraná e em Santa Catarina o Jorginho Mello deve ser reeleito em primeiro turno, apesar de que os candidatos que vêm na sequência, no Rio Grande do Sul, Requião Filho tem 23% das intenções de voto, e em Santa Catarina o Gelson Merizio também tem um número bom, expressivo. Ainda assim, são dois estados que devem ser governados pela extrema-direita, Sérgio Moro no Paraná e o Jorginho Mello em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul tem jogo. A Juliana Brizola, do PDT, está na frente na disputa, mas acho que o mais importante para a gente conversar aqui, Chico e Elô, é sobre a disputa para o Senado, que parecia dada nesses estados. A gente não tem rodadas de pesquisa muito atuais. Em Santa Catarina, o jogo parece estar relativamente definido. Deve ser eleita a Carol de Tone e também o Carlos Bolsonaro. Mas no Rio Grande do Sul, os dois nomes progressistas lideram. O Germano Rigoto, que foi governador do MDB, também está na terceira, junto com eles na disputa ali. Então tem três nomes do campo democrático, pelo menos para não chamar todos de progressistas. E no Paraná, o Deltan Dallagnol está liderando com ampla margem a pesquisa para o Senado, mas ele não vai ser candidato. Está inelegível, a candidatura vai ser indeferida, e aí tem muitos nomes da direita na disputa, o que pode fazer com que a Gleisi Hoffmann, que já foi senadora, retorne ao Senado. Queria começar ouvindo você, Elô, e depois o Chico, porque a gente dava como derrotas garantidas para o Senado no sul do Brasil. E dos 6 senadores, talvez o campo progressista faça 3 senadores, né? Então, o jogo não está tão ruim assim no sul. Exatamente. Eu acho que isso é super importante porque a coisa de 4, 5 meses lá no Congresso, a gente só falava do desespero que seria a composição do Congresso, do Senado especialmente, na próxima legislatura, depois dessa rodada de eleições, que ia ser uma luta ainda mais difícil e que a extrema-direita estava muito focada em ganhar a maioria do Senado para poder fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E pelo que a gente está sentindo agora, as pesquisas começam a mostrar, a gente tem que ressaltar, lógico, que a campanha está apenas começando, né? Foi dada a largada nesse domingo, mas a impressão que eu tenho, Chico, é que a gente não vai, eu pelo menos não vou enfrentar um Senado tão ruim quanto eu estava imaginando. Acho que a situação vai ser um pouco menos pior, menos ruim do que estava se avizinhando, né? Eu concordo, Elô. Eu acho que aquele cenário de apocalipse total de um Senado que poderia caçar ministros do Supremo, etc., como a direita sonhava, eu creio que não teremos. E as pesquisas indicam um pouco isso. Agora, Will, eu não acredito na vitória, sabe de quem? Sabe de quem? Do Sérgio Moro. Aí é polêmico. Jura? Eu acho assim, eu tenho visto a campanha dele é muito fraca. Ele ontem, por exemplo, ele fala horas de um hospital em Cascavel que não existe. A Santa Casa de Cascavel. Se deixar ele falar, o Moro é uma nulidade. O Moro não existe. Se ele falar 5 minutos, ele vingou da forma que vingou, porque ele larga sendo o homem do ano escolhido pela Rede Globo, recebe lá da família Marinho aquele diploma, ele é protegido, ele tem um selo no Jornal Nacional, todo dia ele aparece atrás daquele cano jorrando dinheiro
em direção do Lula. Assim, ele é resultado de uma propaganda muito bem feita e de um pulo da imprensa brasileira. Se deixar aquele homem solto na rua, ele não volta para casa. Sérgio Moro vai perder a eleição no Paraná. Você acha mesmo que é possível vencer essa campanha toda, a montagem desse personagem? Tudo bem, o Dallagnol está inelegível, ele não vai ter dobradinha com o Dallagnol como ele gostaria, né? Um apoiando o outro. Mas você acha que é possível vencer essa campanha toda? Não é esquerda, não estou falando de vitória da esquerda. Estou falando de vitória do mundo do Ratinho, que fez uma gestão que é muito bem avaliada. Quando a população juntar esses dados e entender que o Sérgio Moro ele é resultado de uma performance ali jurídica que resultou na maior fraude processual da história, mesmo com o antipetismo inteiro do Paraná, vai preferir uma gestão mediana, o que seja, que venha pela direita, pela turma do Ratinho Júnior, etc., mas jamais vai confiar uma administração. Sérgio Moro é incapaz de governar qualquer coisa. Queria gerir o fundo da Petrobras lá, né? E eu nem estou falando de festa da cueca, aquelas coisas que a gente vai ver durante a eleição. Eu acho que a população vai sentir que ele pode até ter sido um bom juiz no entendimento do paranaense médio ali. Mas essa mesma população vai preferir uma gestão ligada ao Ratinho Júnior, que no nosso entendimento é uma gestão lamentável, mas no entendimento na avaliação popular, a avaliação popular dele é altíssima. Então vai prevalecer o senso prático do paranaense e o Moro vai perder a eleição. Uma coisa eu tenho que concordar com você, Chico. Pelo que eu vi do desempenho do Moro dentro do Senado, né, nas discussões, nos discursos, eu acho que ele não resiste a um debate. Ele não aguenta um debate. No primeiro debate ele já vai começar a perder. Não, ele é muito ruim. Né? Ele é muito ruim. Se ele for debate, ele perde com um mês de antecedência. Ele nem vai, né? Ele não vai. Agora, entre o ruim e o péssimo, eu não sei com quem que eu fico, porque o governo do Ratinho e uma sucessão desse governo vai continuar um processo assim absurdo de privatização que eles começaram. Sim. Eles querem de todo jeito privatizar a Celepar, né? Colocar em risco dados do brasileiro de quase todos os países, porque a Celepar faz trabalho para vários estados, então colocaria os nossos dados de saúde, de carteira de habilitação, escolaridade, tudo na mão da empresa privada para explorar a nossa vida para ganhar dinheiro. Então, assim, é cada um pior que o outro, não dá para ficar nem um pouco otimista. Esses dados que você acaba de dar, os negócios que o grupo do Ratinho Júnior tem para tocar, o fortalecem na eleição. Sim, sim. Ele tem muita aliança com a Sociedade dos Negócios do Paraná. Uhum. Essas pessoas, esses grupos, não vão querer perder esses negócios em andamento. Uhum. O Sérgio Moro não é confiável do ponto de vista empresarial. Mais um motivo para o Moro perder é porque o candidato do Ratinho vai ter o apoio desses empresários. De grupos que estão comprometidos com uma rede de negócios do Ratinho Júnior. Agora até pensei uma coisa que talvez fosse bom o Moro ganhar, para a gente destruir de uma vez a figura desse sujeito que vai fazer um governo horrível. O Moro ganhando tem a vantagem para a esquerda, porque aí vai ficar... Tirar ele do Senado também. Vai ficar patente o desastre absoluto. Sim. Esse rapaz é incapaz de governar qualquer coisa. Ele não sabe, ele não colheu prova nenhuma. Ele sabe, ficou pegando o recibo de pedágio do Lula, tudo equivocado. Ele é incapaz. Só para dar nome aos bois, o candidato do governo, o candidato do Ratinho Júnior, é o Sandro Alex, que é deputado federal do PSD, e que com a campanha começando, espera-se que ele fique mais conhecido no Paraná e assim o jogo fique mais próximo. Mas quem está em segundo lugar agora é o Requião Filho, do PDT, o candidato progressista lá no Paraná. Esse negócio de ser incapaz de governar também é fogo, né? Porque olha o Zema. É verdade. Ele é incapaz de governar e teve 2 mandatos. Em defesa do Zema... Olha a frase como começa, em defesa do Zema, na boca do Chico Sá. Meus amigos mineiros vão entender a ironia disso tudo, mas em defesa do Zema, ele vinha de uma rede de negócios
da família. Ele sabe somar, ele sabe fazer uma conta. Cara, pegue os relatórios do Sérgio Moro. Se não é uma imprensa brasileira completamente entregue ao Sérgio Moro, esse homem ele não seria nada na vida. Ele é um juiz incapaz de... Agora tem o ChatGPT, ele pode fazer uma sentença, pode fazer um relatório de governo, mas ele é um incapaz. Deixa eu aproveitar para agradecer a audiência que já está junto com a gente nesse momento. Sempre gosto de lembrar de uma efeméride recente do Sérgio Moro. Ele foi perguntado sobre os paranaguaras, né? E ele falou, não, eu acho que demarcação de terra indígena precisa ser feita com muito cuidado. Hoje em dia é um debate muito polêmico. Aí o repórter falou, não, Paranaguara é o gentílico de quem é de Paranaguá, que é a cidade portuária aqui do Paraná. Ele achou que era um povo indígena, mas na verdade era só o gentílico dos moradores de Paranaguá, que é uma importante cidade do litoral paranaense, onde fica o porto de Paranaguá. Aproveitar para abrir a nossa enquete no nosso... Já está aberta, né? Mas eu só vou chamar para vocês no nosso YouTube. Flávio e Vorcaro trocaram mensagens, áudios e ao menos 5 ligações. O que faltou nessa relação? As notas fiscais, uma chamada de vídeo, deve ter tido. Um grupo de WhatsApp, explicar tudo isso. Você vota aí na nossa enquete no nosso YouTube. A gente traz o resultado daqui a pouco. Will, antes da gente ir para outro assunto, vamos aproveitar que a gente passou ali nas suas entrevistas lá no domingo, né, no lançamento oficial da campanha do presidente Lula, porque eu queria trazer um artigo que saiu hoje no ICL Notícias, do Lucas Rocha, que eu achei muito interessante, a leitura que ele fez do papel desempenhado pela primeira-dama Janja Lula da Silva, com essa tentativa de aproximação com os evangélicos. Ele destaca a maneira como ela se vestiu. Ela usou uma saia comprida, vermelha, de tênis, ou seja, ela visualmente também fazendo uma tentativa de aproximação com os evangélicos e cantou aquela música, que é uma música assim meio gospel, né, ao lado de um pastor e cantor. Então, existe... a letra é política, né, mas a letra o tom é de hino gospel. O tom é louvação, é um tom gospel. E eu venho acompanhando já há um tempo o esforço que a Janja tem feito de se aproximar desse setor, fazendo várias reuniões com a área religiosa, esqueci o nome, interreligiosa do PT, fazendo reuniões com esse setor, várias reuniões. Tem gente dos evangélicos de esquerda que acha que o tom dela não combina, não convence, porque ela não tem o linguajar, né, desse pessoal, mas eu acho que ela também está conseguindo abrir um canal que o PT não tinha. E isso tem se revelado promissor, porque tem melhoras nas pesquisas com relação à intenção de voto dos evangélicos nessa campanha eleitoral. Então, todo e qualquer esforço que possa se somar a isso, eu acho que é importante, né? E ontem a gente aqui talvez tenha até cometido um erro quando falou a respeito da fala da Janja sobre a dona Marisa Letícia, porque eu acho que você até apurou algo a esse respeito, né, Will? Isso, Elô. Ontem eu conversei com pessoas próximas à campanha do presidente Lula e também a primeira-dama Janja, e eu descobri que, na verdade, não foi uma ação de marketing. Foi decisão da primeira-dama incluir a citação à Marisa Letícia, até com uma gentileza, por estar em São Bernardo do Campo, onde a dona Marisa Letícia nasceu, onde ela começou a sua trajetória política ao lado do presidente Lula, e ela fez questão de incluir isso também na fala do presidente Lula. Então, essa foi uma apuração que eu fiz ontem, de que, na verdade, não foi uma decisão de marketing, foi uma decisão pessoal da primeira-dama, da Janja, de incluir a Marisa Letícia. Concordo, texto excelente do Lucas Rocha, está disponível no nosso site iclnoticias.com.br, e hoje, mais tarde, vai subir uma videocoluna minha lá nas nossas redes sociais, falando sobre esse assunto também, sobre esse papel da Janja. Janja que, por muito tempo, e eu já disse isso aqui, é alvo de críticas justas, em certa medida, mas muitas vezes críticas eivadas de machismo. A Janja não é um enfeite. A Janja é uma militante política histórica do PT do Paraná, tem uma história na militância e não é só um anexo do presidente Lula. É uma mulher com personalidade e que também precisa ser respeitada como tal.
traz temas importantes, pauta temas importantes e acho que vai ter uma função muito importante nessa eleição, que é uma eleição das mulheres. Apesar da gente ter muitos candidatos homens, e a gente fala muito sobre eles, é uma eleição onde a mulher vai ter um papel central, mais do que nunca. Então, acho que a Janja vai ter um papel importante também nesse debate político. Aproveitar para pedir as inscrições para vocês. A gente já bateu 2 milhões? Ainda não bateu 2, não é possível. Quase. 1.960.784 inscritos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, CL Notícias, para a gente chegar a 2 milhões. Tenho certeza, agora com ele na tela, a gente vai bater 2 milhões. Não é porque o homem atrai inscrição. Paulo Motorim, bom dia para você, direto de Brasília, meu querido, tudo bem? Bom dia, Will, bom dia, Elô, bom dia, Chico. Bora arrumar esses 2 milhões, hein? Hoje eu trago história boa para isso. E a história é boa mesmo, viu? Paulo Motorim conseguiu aí umas informações sobre ligações perigosas. Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro falaram ao telefone pelo menos 5 vezes em um único mês, em setembro de 2025. A informação é do Paulo, um dos autores da reportagem do Intercept Brasil à época, que revelou um pedido de empréstimo do 01 ao banqueiro. Não foi bem empréstimo, né? Porque não tinha devolução. Tinha devolução? Não, era investimento, né? E parte do dinheiro ninguém sabe nem para onde foi. Não era empréstimo, não. Era dinheiro dado. Não tinha nenhum sinal de que ia ter que devolver. Para fazer o filme Dark Horse. A gente tem os registros dessas ligações. Eu vou ler, Paulo, e já eu queria que você comentasse para a gente. Tem aí, no dia 8/9, 2 minutos e 38 segundos. No dia 16/9, 42 segundos. E aí no dia 24, 3 ligações. 1h da tarde, 45 segundos. 5 horas da tarde, 25 segundos. E 10 horas da noite, 1 minuto e 50 segundos. Total dessas chamadas, 6 minutos e 20 segundos. O Flávio e o Daniel Vorcaro também se encontraram pessoalmente ao menos 2 vezes. Até agora se sabe que o 01 tentava tirar cerca de 130 milhões de reais do dono do Master. O Flávio já tinha conseguido uma bagatela de mais de 60 milhões. Paulo, essas ligações e os contatos presenciais teriam sido para conseguir inteirar os valores que ainda não tinham chegado na conta do filho do Jair Bolsonaro? Ou a gente tem alguma informação adicional sobre que bate-papo foi esse entre os dois? Tem algumas informações boas de contexto, sim, que eu queria dividir com vocês, Will. Mas, para começar, eu queria começar com uma pergunta. Com quantas pessoas vocês falaram ao telefone no mesmo mês por 5 vezes? Eu diria que hoje em dia, em tempos de WhatsApp e de tantos outros meios de comunicação, a ligação telefônica está restrita a contatos ou bastante íntimos, ou bastante secretos, ou bastante importantes. Então, acho que essa é a primeira reflexão que eu trago. E essa reportagem surge por quê? Hoje se completam 97 dias desde a publicação da primeira reportagem da série Vaza Flávio, que eu publiquei junto com a equipe do Intercept, a primeira edição, no dia 13 de maio de 2026. E desde então foram várias outras reportagens publicadas quando eu ainda estava lá no Intercept. O inquérito da Polícia Federal, que está sob relatoria do ministro André Mendonça no STF, não teve nenhum desdobramento público e, infelizmente, no debate público, o tema, a relação entre Flávio e Vorcaro, ela começa aos poucos a sumir do debate. E eu acho que ainda tem perguntas muito importantes e por isso eu revisitei esse material. Depois da minha saída do Intercept, obtive as mensagens e todo o conjunto de mensagens novamente e comecei a lançar um novo olhar sobre isso, buscando algumas informações até então inéditas. Esses telefonemas, eles já tinham sido mencionados de forma lateral, acabaram se perdendo no meio dos áudios, mensagens, alguns deles de fato muito fortes. No entanto, tinha algumas informações desconhecidas sobre eles. Por exemplo, quem ligou para quem, qual foi a duração da chamada e qual foi o contexto dessas ligações, e é isso que eu explico nessa reportagem de hoje, que está lá no meu Substack. Muito rapidamente, essa primeira chamada no dia 8 de setembro de 2025, ela acontece 1 minuto depois do famoso áudio que virou até música do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro. Esse áudio foi enviado às 22h11. Às 22h12, o Daniel Vorcaro responde
ao Flávio Bolsonaro, dizendo "fala, irmão", e diz que o problema vai ser resolvido. A promessa do Daniel Vorcaro não acalma o senador e agora candidato do PL à presidência da República, que aos 22h12 liga para o Daniel Vorcaro, e então depois desse áudio que ganhou muita repercussão, teve também uma ligação de 2 minutos e 38 segundos tratando desse atraso nos pagamentos. E é bom lembrar que até aquela altura, 10,8 milhões de dólares tinham sido pagos. E a gente sabe, por um documento do COAF obtido pela revista Piauí, que esse número chegou a 12,3 milhões de dólares. Então, aquele áudio e essa ligação são muito importantes porque muito provavelmente conseguiram destravar essa última parcela. Depois disso, 8 dias depois, novamente Flávio Bolsonaro e Vorcaro se falam. Essa ligação pelo conjunto de mensagens a gente tem menos contexto, porque não tem texto antes e depois, mas muito provavelmente também se refere ao destravamento dessa última parcela que foi paga. E no dia 24 de setembro eles se falam 3 vezes. E aí o contexto, pelas mensagens de texto acima e abaixo dessas ligações, é de uma possível reunião entre os dois, que não é aquela primeira reunião de dezembro de 2024 e não é aquela segunda reunião de novembro de 2025, em que o Flávio Bolsonaro foi até a casa do Daniel Vorcaro já com tornozeleira eletrônica, já depois da prisão, para visitá-lo. Então essas 3 ligações no mesmo dia, elas estavam articulando um encontro presencial entre os dois, que pode ter sido um segundo ou um terceiro encontro entre essa dupla de irmãozões. Então esse texto e essa reportagem, ela acompanha uma série de textos e reportagens que eu vou publicar até que todas as perguntas estejam respondidas. A pergunta sobre essa reportagem é: o que foi discutido nas ligações telefônicas entre Flávio e Vorcaro? Eu procurei a assessoria do senador e não tive nenhuma resposta, então peço e suplico aos meus colegas que estão nas coletivas e quebra-queixo com o senador e candidato do PL, que façam essa pergunta e que essa pergunta se some à pergunta mais importante até do que essa, que é: onde estão as notas fiscais que comprovam os destinatários e beneficiários finais do dinheiro de Daniel Vorcaro, supostamente para investir no filme Dark Horse? Essa é a pergunta mais importante de todas e, assim como a dos telefonemas, eu não vou deixar de fazê-la. Peço perdão se eu estou um pouco repetitivo, mas eu acho que esse é um tema fundamental para que as pessoas votem bem informadas. Chico. Motorim, parabéns mais uma vez aí pela continuidade desse trabalho, que é importantíssimo para a memória. Você tem, por exemplo, 97 dias depois da primeira publicação sobre o empréstimo, sobre toda essa grana e essa ligação do Banco Master, do Daniel Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, você tem inclusive a comemoração do comitê do PL, a comemoração da turma do Flávio Bolsonaro por causa da morte desse assunto, na imprensa e a repercussão dele entre os eleitores. O Flávio comemorou resultados das últimas pesquisas que mostram que esse caso está ali adormecido, já fez o estrago que teria para ser feito e está totalmente estancado. Essa é a comemoração do lado do PL, porque eles achavam que isso ia destruir a candidatura. E digamos que num país dentro de uma certa normalidade, isso destruiria não só a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas como a de qualquer outro. De qualquer outro candidato não resistiria a um escândalo como esse. Onde você pega um banqueiro, um banqueiro abertamente dado à bandidagem, um banqueiro que causou a maior fraude financeira da história do país, em conversas íntimas. Agora a gente sabe que em 5 telefonemas apenas em um mês, em conversas íntimas, há um acerto de um empréstimo, não há notas fiscais que justifiquem esse empréstimo e você tem uma candidatura ainda de pé porque falta memória imediata, falta teimosia da imprensa, falta boa vontade de um repórter que lá numa coletiva em Juiz de Fora, em BH ou em Brasília, faça uma mísera pergunta que deve ser feita. Estão deixando o Flávio Bolsonaro passear e comemorar
que essa relação com o Daniel Vorcaro não tenha dado em nada. Exatamente, Chico. Lembrar que demorou quase 2 meses para o inquérito ter autorização da Procuradoria-Geral da República e chegar à relatoria do ministro André Mendonça. E, desde então, não houve nenhum desdobramento público, né? Não teve uma operação de busca e apreensão, não teve nenhum tipo de operação que a gente sabe da Polícia Federal. Se diz que a investigação avança, no entanto, a gente não tem informação sobre isso e chama a atenção que outros casos envolvendo o Master, envolvendo o mesmo ministro relator do Supremo Tribunal Federal, tiveram ações bastante espetaculosas e muito rápidas, né? De inquéritos que chegaram e logo tiveram operações autorizadas. Então, me preocupa pessoalmente que o sistema de justiça brasileiro trate esse caso com morosidade, porque desde as primeiras reportagens publicadas, o conjunto probatório que a gente apresentou ali no Intercept é muito robusto. E aí não estou puxando a sardinha para o meu lado, porque além dos áudios, das mensagens, agora das ligações que eu me debruço, tem os comprovantes de transferência, a gente tem a planilha com fluxo de pagamento, a gente tem extratos do contrato e, enfim, a gente sabe qual é a origem desse dinheiro, a gente sabe que nenhum empresário empresta ou dá dinheiro sem ter interesse em troca. Então é preciso uma apuração rigorosa e, por enquanto, o que a gente vê é apenas morosidade, né, Chico? Motorim, eu acho super importante, em primeiro lugar, esse levantamento que você fez dos telefonemas, porque, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro dizia que mal conhecia o Vorcaro, que não tinha nenhuma intimidade com ele, né? E eu achei muito bom você começar perguntando para as pessoas se lembrarem disso. Com quem que você fala pelo telefone 5 vezes por mês? Eu falo com a minha mãe e com as minhas irmãs, e acabou. E claro, com as fontes... Eu mando o zap. Não, com a minha mãe e com as minhas irmãs eu ligo e falo. Mas e algumas fontes com as quais eu falo constantemente. Mas antes eu mando um recadinho. Posso te ligar? Para saber se a pessoa pode pegar o telefone. Você não sai ligando, né? Agora, eu estava lendo hoje uma coluna do cientista político Celso Rocha de Barros, hoje na Folha, falando que se a gente não prestar atenção... E se a justiça não funcionar de uma maneira correta, a gente só vai conhecer o braço do Master que pega 1 ou 2 pessoas do PT. A gente não vai pegar o braço do Master que pega, na sua grande maioria, a direita e a extrema-direita brasileiras. É isso que eu tenho medo e que parece estar se desenhando, Motorim. Exatamente, Elô. Exatamente. E só complementar uma informação que eu também acho importante, Elô, porque tem as ligações pelo WhatsApp, que essas ficam registradas nas conversas do aplicativo, mas você comentou de mandar uma mensagem antes de ligar. E a ligação do dia 16 de setembro, em que os dois conversam por telefone, os registros aparecem dessa forma. O Flávio Bolsonaro escreve para o Daniel Vorcaro... fala, irmão, retornei, indicando que ele tinha recebido uma ligação do Daniel Vorcaro. Só que essa ligação, ela não aparece nas mensagens de WhatsApp. E indica, portanto, que tanto a ligação inicial do Vorcaro, que o Flávio Bolsonaro teria retornado, quanto esse retorno, eles não aconteceram por meio do WhatsApp. Então, há ainda ligações telefônicas. Então, esse número de 5 vezes em um único mês, ele pode ser maior, porque já pelas conversas de WhatsApp se indica que eles falaram também pela linha telefônica convencional, né? Aquela ligação que não é dentro do aplicativo. Então, 5 vezes em um único mês é o que a gente pode dizer que é pelo menos... Muito provavelmente, pelo menos essas 2 tentativas de ligação ocorreram fora do aplicativo WhatsApp e o número pode ser ainda maior. Então, o nível de intimidade com a pessoa que ele dizia não conhecer, com a pessoa que ele dizia não ter nenhum tipo de relação, pode ser bem maior do que eu estou reportando nessa matéria de hoje, e acho que isso é bem relevante para a gente dimensionar
qual é o nível de proximidade do Flávio Bolsonaro e do Daniel Vorcaro. Ao contrário dos dois, tem um aviso no meu WhatsApp, não ligue, mande mensagem, porque ligação é muito difícil atender. Só se for da minha mãe também, que o resto eu não atendo. Vamos continuar falando sobre Daniel Vorcaro. A Polícia Federal localizou nesse sábado um dos aviões do banqueiro Daniel Vorcaro em Assunção, no Paraguai. Segundo a Polícia Federal, a aeronave retornou ao Brasil nesse domingo e está no Aeroporto Internacional de Brasília. O avião pertence à Viking Participações Limitada, uma das 10 empresas de Vorcaro listadas na Receita Federal e pode ser comprada, se estiver interessado aí, gente, está interessado em comprar um avião, 117 milhões de reais, só a pontinha do iceberg, né, Motorim? Exatamente, Will. Acho que tem algumas informações e reflexões interessantes que dá para a gente fazer a partir desse caso. A primeira é: a prisão não necessariamente interrompe ou acaba com a trajetória de grandes empresários brasileiros. Vamos nos lembrar que grandes empresários, como por exemplo, Joesley Batista e Wesley Batista, foram presos no âmbito da Operação Lava Jato e hoje já fizeram o IPO, né, a abertura de capital em Nova York, e seguem sendo grandes empresários brasileiros. A história da Lava Jato também mostra que vários dos grupos empresariais, ainda que alguns tenham né, fechado as portas ou mudado de nome, outros deles seguem muito fortes e atuantes. Então, não necessariamente a prisão do Daniel Vorcaro encerra o seu patrimônio, encerra suas ligações políticas. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro chegou a encontrar o Daniel Vorcaro depois da sua primeira prisão em dezembro de 2025, não foi um problema para ele. Então, não necessariamente esse momento de prisão mais estendida do banqueiro significa o fim da sua trajetória de sucesso. E o segundo ponto, que eu acho bastante relevante, e aí é mais uma reflexão do que uma informação em si, é o indicativo de que esse avião continua a circular pode levantar uma suspeita de que todo esse patrimônio do Daniel Vorcaro, de que toda essa riqueza, de que os próprios aviões não eram totalmente deles, ou então que provavelmente tinha algum outro empresário, talvez até maior que o Daniel Vorcaro, operando e se beneficiando de todas essas riquezas sobre as quais o Daniel Vorcaro se colocou à frente e se tornou a figura mais pública, né? Quem que estava voando, que chegou até o Paraguai, né? Quais são as listas de passageiros que estavam nesse avião depois da prisão do Daniel Vorcaro? A gente sabe que já circulou na imprensa informações relacionadas a isso, nomes de empresários que eram uma espécie de sócio oculto. A gente teve um probleminha na transmissão do Paulo Motorim, ela travou, mas enquanto isso ele trazia um tema muito importante. Já voltou? Acho que já voltou. Foi só uma... Volta 5 segundinhos, Motorim, no que você dizia, para a gente voltar a te ouvir. Não, acho que levanta a suspeita de que possivelmente há sócios ocultos ou grandes empresários que estavam por trás ou acima de Daniel Vorcaro, já que esse patrimônio continuou circulando, de que ele estava no Paraguai, de que alguém estava fazendo decisões estratégicas para levá-lo a um país onde não ia ser localizado. A gente sabe que houve empresários que já tiveram o nome ventilado nessa posição de sócio oculto. Não estou fazendo aqui nenhuma acusação leviana, mas há longas reportagens e boas reportagens na imprensa que citam o nome, por exemplo, do empresário Nelson Tanuri, de outros grandes empresários brasileiros que podem estar acima do Daniel Vorcaro nessa estrutura empresarial, e esse caso do avião no Paraguai pode estar, de alguma maneira, reforçando esses indícios. A gente espera que a Polícia Federal apure também que fim está levando esse patrimônio e se alguém ainda o controla, mesmo com Vorcaro na cadeia. Motorim, eu tenho dito sempre que aparece mais uma notícia de que o Vorcaro quer fazer uma delação premiada e que não deu em nada, mas que ele vem e tenta novamente. Eu sempre digo que talvez ele tenha sim algo para contar que a gente ainda não sabe. Por exemplo, quem está acima dele nessa organização criminosa toda. Se ele tem envolvimento com outros grandes empresários, se ele tem envolvimento com grandes nomes do crime organizado, do tráfico de drogas, o que mais que esses aviõezinhos levavam para lá e para cá. Aí sim, pode até ser que ele tenha algo importante para contar que feche essa ligação entre políticos inescrupulosos, empresários que lucram
com o dinheiro que é tirado do contribuinte brasileiro e o crime organizado. Aí sim. Agora, também acho chocante que todos os bens dele não estejam à disposição da Justiça para restituir os rombos que o Master causou no BRB, né, nas previdências estaduais e municipais, no bolso do contribuinte, do aposentado do INSS e por aí vai. Quer dizer, que não esteja sendo usado esse patrimônio para restituir as pessoas que sofreram com os golpes do Master. É inacreditável, né, Chico? Exatamente, Elô. Inclusive o avião. Sim. Essa altura, já que localizaram, já era para ter virado recursos que iriam tapar esses buracos, ressarcir essas pessoas. Até porque a gente vê o andamento, como o Motorim destacou, a gente vê que tudo teve andamento. A investigação, por exemplo, da Previdência de Alagoas. Em andamento a investigação. Rio Previdência, andamento. Tudo andou, menos a relação Flávio Vorcaro. Essa, não sei se o terrivelmente evangélico sentou em cima, não sei quem sentou em cima, mas essa não andou para lugar nenhum. Não se sabe uma vírgula de informação oficial. Se não é a reportagem, se não é o Motorim trazendo hoje de volta o caso, eles comemoram todo dia que estancou. Não há mais memória sobre a relação Flávio Vorcaro. Embora a gente saiba das investigações em relação... Localizar o avião, está aí, está em andamento. Tudo está em andamento. Menos a relação Flávio Vorcaro. Essa, alguém sentou em cima de uma forma que não vaza nada. Impressionante. É impressionante. Algo acontece muito sério. Paulo Motorim, quero te agradecer demais a participação nessa terça-feira. Ainda temo que a gente vai ver muitas notícias ainda sobre mensagens, ligações, celular de Daniel Vorcaro envolvendo o Flávio Bolsonaro. Obrigado por mais essa série de reportagens pra gente, Paulo. Obrigado, Will, Elô, Chico. Prometo que não largarei a mão desse assunto. E estarei, como eles dizem, estarei contigo sempre. Boa. O meu contigo é o caso Dark Horse. A gente se vê amanhã, gente. Boa. Valeu. Boto fé no Motorim. Valeu, Paulo. Grande abraço. De Brasília, vamos para onde? Para Brasília de novo. Opa! Para falar com o Manu Borges, que está direto... Muda de quadra, de super quadra. Manu Borges está direto do Centro de Divulgação das Eleições no TSE. A gente vai falar sobre Nunes Marques e as urnas. Bom dia, Manu, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito bom dia. Will, Elô, Chico, nossa comunidade. Manu, vamos falar sobre o Cássio Nunes Marques, o presidente do TSE, que anunciou a criação de uma sala de crise com as plataformas digitais nos finais de semana do primeiro e do segundo turno das eleições desse ano. A sala vai ser usada para impedir a divulgação de fake news. Ele aproveitou o encontro e defendeu a segurança das urnas eletrônicas. Vamos assistir. O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma referência mundial na realização de eleições. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua e paulatina construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, a segurança e a credibilidade das eleições, visando, sobretudo, a plena realização da vontade das cidadãos e dos cidadãos. Essa declaração foi dada, como vocês leram aí, num encontro com 91 representantes de embaixadas e 3 organismos internacionais. A estratégia foi montada, segundo o próprio Nunes Marques, em acordo com planos enviados pelas Big Techs. E um detalhe, entre os diplomatas estava o primeiro secretário para assuntos políticos, Sean Smith, integrante da equipe da Embaixada dos Estados Unidos, designado para acompanhar o processo eleitoral brasileiro. Manu, os embaixadores saíram convencidos? Dá para chamar essa iniciativa de combate às fake news de uma boa notícia?
Antes de responder a sua pergunta, Will, deixa eu só mostrar aqui esse centro de divulgação das eleições, um espaço que foi reinaugurado ontem pelo presidente do TSE, momentos depois dessa reunião com diplomatas. São quase 700 metros quadrados, espaço para receber 122 jornalistas em 9 bancadas. Ainda serão instalados telões e outros mecanismos para que os profissionais de comunicação possam trabalhar e acompanhar em tempo real o processo de preparação, votação e apuração do pleito desse ano. Então, estamos aqui no 3º andar do TSE nesse momento. Sobre a sua pergunta, eu acho que é um baita recado que ele dá não só para a campanha de Flávio Bolsonaro, Flávio que se reuniu com esses mesmos diplomatas cerca de um mês atrás e tentou descredibilizar o sistema eletrônico do Brasil. Disse que tinha um relatório norte-americano que dizia que as urnas brasileiras eram as mesmas utilizadas na Venezuela. Fake news, uma informação que por diversas vezes foi desmentida pelo TSE. Então, o presidente Nunes Marques, ele já havia se reunido antes mesmo de Flávio Bolsonaro com esse grupo de embaixadores. E aí, depois que Flávio disseminou essa desinformação, ele achou por bem reunir novamente com esses diplomatas, dessa vez aqui dentro do TSE, para que os técnicos pudessem demonstrar como que funciona o sistema eletrônico brasileiro. Ele falou por 2 vezes que as portas do TSE estão abertas aos observadores internacionais. 80 juízes foram convidados a acompanhar o sistema eleitoral um dia antes e um dia depois da votação, assim como os países que fazem parte da OEA, Organização dos Estados Americanos, os países também da União Europeia, da Liga Arábica também, os países que falam língua portuguesa, ou seja, o TSE está aberto para que autoridades internacionais possam acompanhar o sistema de votação brasileiro. Diz também que foi criada essa sala de situação em parceria com os tribunais regionais eleitorais para que informações, desinformações possam ser checadas em tempo real, retiradas do ar, e esse compromisso das plataformas digitais que apresentaram planos, segundo o presidente do TSE, para coibir desinformação e qualquer interferência no pleito. Will. Manu, a gente tem aí uma expectativa, né, pelo menos, de combate às fake news. Vamos ver se o presidente do TSE vai colaborar, né? Porque ele mesmo vai contra as recomendações, as resoluções do TSE, como, por exemplo, sobre o uso de deepfake, o uso de inteligência artificial para produzir vídeos. Vamos ver se o ministro vai segurar a bronca, né? Pois é, a gente tem uma decisão importante que está marcada para essa semana no TSE justamente sobre esse assunto. Aliás, eu estava até vendo uma matéria na Folha de São Paulo hoje, no Estadão hoje, sobre o quanto que as plataformas de inteligência artificial estão mentindo, divulgando desinformação. Meta, ChatGPT, a Meta é a pior delas. Chega a dizer até que o Bolsonaro não foi julgado e condenado por tentativa de golpe, para você imaginar o quanto de desinformação que elas estão divulgando agora. Acho importantíssima uma figura como o Cássio Nunes Marques estar à frente, né, dos embaixadores todos, deixando claro que o sistema brasileiro é confiável, é transparente. E eu espero, Chico, que o Sean Smith, que estava lá sentadinho, né, representando o governo americano, tenha aprendido alguma coisa, tenha tomado nota, né, para levar para casa. Olha, ele pode ter anotado no caderninho dele e tal, mas eu acho que vamos ter interferência de todo jeito, viu? Esse tema ele já é muito consolidado pelo governo norte-americano como uma grande pauta para ser explorada na eleição até o final e até depois da apuração. Sim. A partir dessa conversinha de que as urnas não são confiáveis, você dá golpe, você faz o que bem quiser. Fica fácil. E a plantação vai ser essa.
Com certeza. Vamos falar sobre o Maranhão. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento por 6 meses do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Daniel Brandão. Ele é sobrinho do governador Carlos Brandão. O afastamento atende um pedido da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de desvios de recurso que pode ter levado ao assassinato de um suposto pistoleiro. As investigações apontam que Daniel seria uma peça central de um ecossistema criminoso no estado. Mas antes de mais nada, quem vai explicar para a gente quem é quem nessa história é a Heloísa Vilela. Elô, temos aí um gráfico para explicar quem é quem nessa história. Você vai mostrar pra gente? Vamos lá. Opa, isso Mas não vou explicar isso rapidinho e a gente já conversa, tá bom? Porque essa história é um bang inacreditável. E eu escolhi começar com o homem que está preso, que foi julgado e condenado a 13 anos de cadeia pelo assassinato do João Bosco em 2022. Então, essa história começa em 2022. E é incrível que, na época, os jornais trataram como se tivesse sido uma disputa, um bate-boca desse assassino com este empresário. Era assim que ele era tratado, Chico, nas primeiras matérias. Na verdade, ele é uma pessoa conhecida por ser o cara que fazia as cobranças de pagamentos de propina dentro desse grupo que distribuía grana de orçamento secreto, disputa licitações irregulares junto ao governo do estado do Maranhão, e houve aí um desentendimento a respeito de quanto ia para cada um, aparentemente. Então, o Gilbson César, ele chegou para esse encontro. Quem ligou para ele para chamar para o encontro foi o sobrinho do governador, que era apenas sobrinho do governador naquela época, em 2022. Chamou para o encontro. Quando chegou lá, diz ele, em depoimento, chegou lá e o sobrinho do governador já estava acompanhado do João Bosco, que quando ele chegou viu que tinha uma arma na cintura. E o João Bosco, segundo o depoimento, ficou insistindo com ele, entra no carro. Ele falou, não vou entrar. E naquela confusão, ele percebeu que a situação ali estava armada para que ele fosse assassinado. Ele também estava armado, tirou a arma e matou, então, o João Bosco. Essa é a história que o Gilbson conta depois que ele foi retirado do Maranhão. Por quê? Ele foi julgado, condenado e preso numa penitenciária do Maranhão. E a Polícia Civil, que investigou o caso à época, sumiu com as imagens das câmeras de segurança. Sumiu. O que existe hoje no processo são 2 fotos que mostram que existia uma terceira pessoa nessa reunião, que ninguém sabia quem era supostamente. Acontece que ele contou que era o sobrinho do governador, sim, que estava lá na reunião, só que essas imagens sumiram. Como houve muita dúvida a respeito do levantamento feito pela Polícia Civil, a Polícia Federal acabou entrando na história e pediu para tirar o Gilbson lá da penitenciária do Maranhão e levar para Brasília, para Papuda. E lá ele começou a colaborar, lá ele começou a contar tudo o que sabia, inclusive que estava sendo pressionado pela turma do Brandão, o sobrinho do governador, para ficar calado. E aí entra uma figura muito importante nessa história, que é o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, que estava contactando a família do Gilbson para dar dinheiro. O pai do Gilbson, ele gravou uma conversa na qual, e essa está com a justiça, na qual o ex-secretário de Segurança Pública, um intermediário dele, fala para ele, olha, ele precisa mudar o seu filho precisa mudar aquele depoimento que ele deu, ele precisa dizer que ele tinha sido pressionado pela oposição, que a oposição é que estava querendo jogar isso no colo da família Brandão. Bom, para defender o sobrinho que estava lá sentado na cena do crime em 2022, o governador do Maranhão fez dele o quê? Um representante do Tribunal de Contas em 2023, um ano depois do assassinato. E recentemente, agora, ele era presidente do Tribunal de Contas. E agora foi afastado pelo ministro Flávio Dino, porque esse caso todo, a Polícia Federal começou a investigar. Eu li ontem todo o relatório que fala das desconfianças da Polícia Federal. A gente não pode dizer que a história é essa,
mas os indícios são de que isso forma toda essa hipótese de envolvimento da família Brandão, né? E o caso só foi parar no Supremo Tribunal Federal porque vocês lembram que o senador Everton Rocha, o celular dele já havia sido apreendido, porque essa foi a primeira investigação do Supremo a respeito de desvio de emendas parlamentares no Maranhão. Então, esse grupo de políticos no Maranhão, envolvido no esquema de desvio de emendas parlamentares, vem sendo investigado há muito tempo. E o celular do senador Everton Rocha já estava no Supremo e surgiu no celular dele indícios de que ele tentou, junto ao Supremo Tribunal de Justiça do Maranhão, interferir nessa investigação. Então você tem aí a Polícia Civil escondendo dados, um senador da República interferindo também para livrar a cara dos Brandão, e por isso o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então é um escândalo que envolve a política e que mostra, como a gente disse naquele documentário especial que a gente fez sobre o orçamento secreto, mostra que o orçamento secreto também mata. Não mata só porque desvia dinheiro da saúde, né, porque impede a produção, as obras que deveriam ser feitas de saneamento básico, que expõe a população a mais doenças, mas mata também diretamente na hora de dividir o butim dos desvios. Elô, esse caso ele é completo, ele é exemplar na ideia de tudo que é errado que acontece com o dinheiro público no Brasil, né? Ele tem nepotismo quando tem um sobrinho do governador tomando conta da fiscalização do dinheiro. Não faz nenhum sentido, gente. Ele tem pistolagem na morte, ele tem as emendas do Weverton, o Everton. Ele tem, daí é que sobe para o STF, né, por causa dele, mas tem pistolagem, tem sobrinho do governador tomando conta da fiscalização. É o coquetel mais caudaloso da história do Brasil recente, está tudo aí. Ô Manu, é impressionante, né? Essa história, como o Chico disse muito bem, é um caso emblemático, né? De como funciona a política nos rincões do Brasil, né? E aí vai de norte a sul, do nordeste ao sul, passando pelo norte, pelo centro-oeste, se investigar direitinho, encontra casos parecidos no Brasil inteiro, né? Desvio de licitação, de licitações direcionadas, desvios de emendas parlamentares, inclusive envolvendo aquele deputado Josimar Maranhãozinho do PL, que chegou a ser condenado a quase mais de 6 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por corrupção. E esse caso também vai muito além da quebra do sigilo da fonte, como muitos veículos começaram a atacar o ministro Alexandre de Moraes, porque o sigilo da fonte, se é que a gente pode falar assim, que um blogueiro teve informações privilegiadas que foram levantadas por esse Raimundo Cotrim, que foi ex-delegado, ex-secretário da Segurança Pública do Estado do Maranhão, recebeu fotos, vídeos do ministro, de familiares do filho menor de idade do ministro Flávio Dino, e passou para esse blogueiro, que também teria recebido aí cerca de R$100 mil para intimidar o ministro com essas imagens, mostrando, olha, a gente sabe aonde que você está, onde que seu filho faz judô. Então é um caso muito preocupante que envolve altas autoridades da República, né? Manu, só para deixar claro para quem está acompanhando a gente, a ligação entre esses dois casos, né? Porque você falou do Raimundo Cotrim e ele está nesses dois casos. E o Raimundo Cotrim é o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, que foi gravado pelo pai do assassino do João Bosco, oferecendo dinheiro para o filho ficar calado e não contar do investimento da família Brandão. Então, essa é a ligação dos dois casos, né? Aí depois a gente tem o envolvimento desse mesmo Raimundo Cotrim na tentativa de
intimidar o ministro Flávio Dino, pagando um suposto jornalista, porque, né, Chico, tem muito blogueiro por aí que a gente não pode dizer que é jornalista, né? Não pode, inclusive, aplicar a mesma lei de proteção do sigilo da fonte a quem não é jornalista. Porque senão vai começar um bocado de bandido por ali, inclusive... por aí, Manu, recorrer à ideia de sigilo da fonte. Só que nunca foi jornalista. Inclusive esse jornalista não tem nenhum veículo de comunicação por trás dele, né? Nenhum jornal, nenhuma rádio, enfim, ao que parece, tudo indica que ele é um blogueiro trabalhando de forma isolada e suspeito de receber dinheiro nesse esquema escabroso, né? Vou aproveitar para falar sobre outro caso, Manu, antes da gente se despedir de você, sobre o caso do filho do presidente Lula, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva. Ele teria orientado por mensagens a lobista Roberta Luxinger a emitir uma nota fiscal com cobranças para o empresário Kleber Ribas, dono da Exstructure IT Limitada. A informação é do colunista Tássio Lohan, do Portal Metrópolis. O empresário teria ganhado mais de 80 milhões de reais em contratos com o governo federal. Kleber Ribas é investigado pela PF no mesmo inquérito que apura suposta corrupção e tráfico de influência envolvendo o filho do presidente da República. Segundo o colunista, o empresário teria pago pelo menos 150 mil reais a Roberta Luxinger para prospecção de clientes. A defesa do Fábio Luiz nega que as mensagens sejam verdadeiras. Tem repercutido muito esse caso por aí, Manu? Tem repercutido, a oposição tem usado esse vazamento seletivo como munição a 45 dias das eleições. A campanha do Flávio Bolsonaro chegou a produzir um vídeo por meio de IA dizendo que a corrupção chegou ao gabinete presidencial. Agora, o que a gente se questiona é da onde vazaram essas informações, esses prints da conversa do filho do presidente, o Fábio Luiz, com a Roberta Luxinger e também com o Marcola, que trabalhava no gabinete do presidente Lula, né? A gente sabe, e aí a apuração é até da jornalista Daniela Lima, que o André Mendonça, o ministro relator desse caso, colocou a Polícia Federal para trabalhar dentro do seu gabinete, algo que não é usual dentro da Suprema Corte. Então, muito se questiona, será que o ministro André Mendonça também tenta de forma indireta interferir nas eleições, vazando de forma seletiva algumas conversas que podem prejudicar o presidente Lula, a sua campanha, a reeleição, ou foi a própria Polícia Federal? Então são algumas questões que a gente questiona até onde vai a isenção do ministro da Suprema Corte, Will. E é impressionante como o bolsonarismo o tempo todo questiona as indicações, as decisões de ministros indicados pelo PT, por exemplo, do Flávio Dino. Algo que, por exemplo, o governo, o presidente Lula, o campo progressista, não tem feito em relação ao André Mendonça, o que seria, inclusive, questionável. André Mendonça foi ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, mas me parece que, ao menos nesse momento, não é uma estratégia que tem sido usada pelo PT ou também pela defesa, questionar a isonomia do ministro André Mendonça, o que tem sido muito feito pela oposição. A oposição, sim, questiona, por exemplo, a indicação do ministro Flávio Dino e das decisões do ministro, né? Se o ministro teria um fundo político nas suas decisões, algo que não tem sido feito com o André Mendonça, né, Lu? Agora, eu acho que a gente, assim, para mim, não me interessa questionar o vazamento, né? Acho que vazamento é legítimo, é bom a gente saber, quanto mais a gente souber, melhor, mas o que eu acho que é muito curioso nessa história toda é que a gente não tem, como a gente estava falando aqui, a investigação a respeito do dinheiro que o próprio Flávio Bolsonaro pediu para o Vorcaro. Isso é um escândalo infinitamente maior e até onde a gente sabe, as contas do filho do presidente da República estão abertas desde janeiro, né? Se ele existiu uma negociação para vender
a cannabis para o Ministério da Saúde. Até onde eu sei, isso não é crime. Pode ter havido uma tentativa de influenciar para favorecer um grupo ou outro. Pode, isso tem que ser investigado. Agora, não tem comparação, né, com o tamanho, com a dimensão do escândalo que é o Banco Master e que atinge, assim, 99% atinge a direita brasileira. Isso não pode ser varrido para debaixo do tapete, usando a figura do filho do presidente, né, para substituir uma coisa pela outra quando não tem nem comparação. O Lulinha, essa pauta, né, Manu? Ela vem desde 2006. Lula oficializa a candidatura, começa a pipocar frase do Lulinha, tirado ali do inquérito que foi para a vara lá de Jaraguá do Sul. Qualquer coisa do Lulinha vai virar notícia, porque é quase uma exigência assim, da pauta nacional ter o Lulinha na eleição. Mas vamos comparar. O Flávio Bolsonaro confessou, é uma confissão em relação aos 61 milhões do banqueiro mais bandido desse país. E não sai uma vírgula de gabinete de André Mendonça, de Polícia Federal, de ninguém. Aí agora ficam juntando um pedaço de uma frase aqui do Lulinha em Barcelona, outra frase lá no ABC e não sei o quê. A amiga do amigo, do terceiro amigo. Pô, não dá. Candidata Manuela Borges, 1 minuto para suas considerações finais. Não, eu acho que é importante pontuar que o próprio Ministério da Saúde já emitiu nota dizendo que não fechou nenhum contrato para fornecer cannabis para fins medicinais com a empresa do careca do INSS. Ou seja, se houve uma tentativa de tráfico de influência, isso não se concretizou na prática, até porque não existe uma lei nacional para que o SUS forneça cannabis para a população. Existem leis estaduais, inclusive tem até um projeto de lei do senador Paim para que o SUS forneça nacionalmente, sim, medicamentos à base dessa planta. Mas isso ainda não é realidade no nosso país, só para concluir. Valeu, Manu. Muito obrigada pela participação nessa terça-feira. Nos vemos amanhã. Beijo para você. Beijo, ótimo programa. Valeu, Manu. Vamos falar agora sobre o menino Flávio. Esse texto de abertura está muito bom aqui. Sai de cena o mito e entra o filho do mito. Vestido com colete à prova de balas, visível por debaixo de uma camisa verde e amarela, justinha, apertadinha. Sai Michele, entra Fernanda. Armada com o mesmo batom que virou polêmica nas redes bolsonaristas e na justiça brasileira. Como foi o ato inaugural da campanha de Flávio Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo? Vamos descobrir como foi o ato pelo olhar do nosso querido professor João César de Castro Rocha. Bom dia, professor! Sai o mito, entra o filho do mito em Copacabana. Bom dia, William, bom dia. Eu não estou vendo todos, eu estou vendo o Chico e a Elô, é isso? Isso, querido. Bom dia, Elô, bom dia, Chico. Bom, como vocês sabem, desde 2018 eu vou a todas as manifestações bolsonaristas porque elas ocorrem em Copacabana, relativamente próximo de onde eu moro. Alguns pontos nesta manifestação me chamaram muita atenção, mas deixa eu destacar que eu escutei o Igor ontem fazendo uma análise que eu achei absolutamente pertinente e subscrevo tudo que ele disse. Eu quero destacar hoje alguns aspectos diversos, mais do caráter simbólico. Vamos lá. Primeiro eu vou entrar no seu bom humor, William. É verdade, ele é o menino Ney dessa campanha, com uma diferença. É que, pelo menos, reconheçamos que o menino Ney é um super artilheiro. Ele marca muito gol. O menino Flávio, eu acho que não conseguirá manter a tradição de ser, pelo menos, um artilheiro. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele é isso mesmo, ele é um filho. Ele é um simulacro do Jair. Um deputado, antes dele fazer o discurso, se referiu a ele como o menino Flávio. E esse é o mote. Ele se apresentou dizendo: eu estou aqui no lugar daquele que aqui não pode estar. Inclusive, ele completou, William, ele disse assim: alô, Chico, eu sou muito parecido com ele. É um simulacro perfeito. A Fernanda virou o simulacro de Michele.
E houve pequenos momentos muito simbolicamente significativos que eu quero destacar. Como foi ontem já mencionado, e vocês já destacaram agora, a Fernanda ela entra para fazer o discurso, antes ela teatralmente toma um batom, uma alusão à Débora do batom, portanto, à ditadura da toga, portanto, ao governo do tirano Alexandre de Moraes, e tenta escrever isto: o Brasil vai vencer. O primeiro batom, não sei se vocês... isso, a produção maravilhosa, isso mesmo. O primeiro batom, ela não consegue escrever com o primeiro batom, ela apenas escreve o O e o B, e ela para porque ela não consegue. Ela precisa trocar de batom. Até isso é um simulacro, não há nada que seja verdadeiro. A principal bandeira da manifestação era uma gigantesca bandeira norte-americana, maior do que todas as outras. Havia um conjunto de bandeiras que era uma nova modalidade bolsonarista de bandeiras, que é uma bandeira que é dividida em 3, Brasil, Israel e Estados Unidos. Vocês estão vendo aí a bandeira norte-americana. Do ponto de vista da aglomeração, essa foi, de todas as manifestações que eu assisti, de 2018, William, a 2026, eu nunca vi uma manifestação que contasse com políticos com um número tão pequeno de pessoas. Para que você tenha uma ideia, essas manifestações, o carro de som fica numa rua, que é entre a Xavier da Silveira e a Bolívar, em frente ao lado do Hotel Otom. Nos melhores momentos das manifestações bolsonaristas, havia pelo menos de 12 a 14 quarteirões absolutamente compactos. Não era possível caminhar e se aproximar do carro de som. No domingo, o que havia de fato era uma multidão de espaços vazios. E o que mais me chamou a atenção no momento da dispersão, eu nunca tinha visto isso nos últimos 6 anos. Na última manifestação, que foi a manifestação do ano passado, em que inclusive foi engraçado, Chico, eu fui reconhecido por um bolsonarista, foi divertidíssimo. Numa manifestação, eu estava lá em frente ao Flávio Bolsonaro. E algo que me chamou a atenção, era numerosa a manifestação. Não como as do Jair Bolsonaro, mas era numerosa. Mas havia algo que me chamou a atenção, e eu fiz um vídeo na época sobre isso, que era assim: estava cheio, mas não havia mais um sentimento compacto de massa. Havia aqui um grupo que fazia um churrasco, eu filmei e mostrei. Havia aqui um grupo que conversava, havia ali um grupo de senhoras que via o celular, enquanto o Flávio discursava. Ou seja, embora o número ainda fosse significativo, já não havia uma mentalidade compacta de massa. No domingo, pela primeira vez em 6 anos, eu vi algo que no primeiro momento, algo me chamou a atenção, mas eu não consegui identificar o que era. Foi só no segundo momento que eu compreendi. É que na dispersão das manifestações importantes do Jair Messias Bolsonaro, você não viu uma única pessoa sozinha. Era sempre uma massa compacta. Pessoas reunidas, entusiasmadas, conversando. No domingo, William, na hora da dispersão, havia muitas pessoas, mas não era um número pequeno, muitas pessoas caminhando sozinhas, cabeça baixa, olhando o celular. Isso mostra de maneira muito clara algo surpreendente. É que o Flávio Bolsonaro não é capaz de promover uma mobilização de massa, e sem mobilização de massa eu não sei o que acontecerá com o bolsonarismo. Em 6 anos, de 2018 a 2026, eu nunca tinha visto indivíduos com a camisa verde e amarela caminhando sozinhos e melancólicos, porque o que define uma massa, o que define o apoio a um líder autoritário é precisamente ao desaparecimento da individualidade. Todos se fundem. É a origem da palavra fascismo, que vem de fascio. São aqueles fechos que reunidos são inquebráveis. Sim. Quando eles se tornam individuais, eles são facilmente dobráveis e quebráveis. Eu vi pela primeira vez numa manifestação bolsonarista em 6 anos um número grande de pessoas caminhando sozinhas. Isso eu acho mais significativo do que eu assisti no domingo. Agora, professor, eu vou propor um outro olhar, e eu sei que o senhor vai me ajudar muito nisso, o Chico e a Elô também. Me parece que o Flávio está construindo um discurso mais religioso do que se esperava do Flávio Bolsonaro. Ele se apresenta como o filho do homem, o homem que foi sacrificado. O ato em Copacabana, isso eu conversei com um deputado que é bolsonarista aqui de São Paulo ontem. O ato em Copacabana não era o ato principal da campanha do Flávio. O tom de improviso do ato
dá conta disso. O ato principal era Juiz de Fora, onde o Flávio tinha preparado uma motociata que era uma das etapas do Calvário, Elô, Chico e professor. A etapa onde o Messias foi ferido de morte, mas sobreviveu e ascendeu aos céus. O que acabou não acontecendo, teve mau tempo em Juiz de Fora, não conseguiu pousar o avião, cancelaram o ato público. O que me parece que vai dar uma esfriada, inclusive, nessa construção dessa narrativa. Mas a ideia me parece muito essa. Ele disse que vocês estão olhando para mim, Elô, mas eu pareço com ele, mas eu não sou ele. O filho do Pelé não é o Pelé. É o Edinho. Se mostrando como um homem falho, ao contrário do mito que não falha, o mito infalível, ele se apresenta como o Filho de Deus. Filho de Deus. O Deus de carne e osso que é falível, Elô. E outra coisa, não sei se você reparou, houve uma tentativa de construir essa narrativa também, denunciando um suposto sujeito que estava se preparando para dar uma facada do Flávio Juiz de Fora. De novo. Nesse evento que ele acabou não indo por conta de mau tempo que não pôde posar. Baseado em vozes da minha cabeça, né, professor? William, sua observação é notável. Porque tinha um ponto que eu queria mencionar e você me ajuda. Mas, Elô, veja uma coisa. Juiz de Fora, quando eu vou fazer palestra na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu vou de carro. São 2 horas do Rio de Janeiro. É mais fácil ir para Juiz de Fora de carro do que de avião. De avião é um transtorno. Essa desculpa não funciona. William, a sua observação é muito importante. Um dos momentos, para mim, lá presente, mais constrangedores, foi um instante em que, antes do Flávio começar a falar, aquele locutor de rodeio que faz, às vezes, mediador político, que, aliás, ele é muito bom, porque ele tem uma voz incrível. Ele diz assim, que ele traz uma menina que tem um curativo na altura do pescoço, da traqueia. E ele diz assim, esta menina estava... Eu não vou dizer o nome da menina por respeito que é menor de idade. E ela está sendo explorada, ela não tem culpa. Mas a cena foi a seguinte, William, olha a cena. Eles trazem a menina com esparadrapo na altura da traqueia e dizem, ela estava desenganada pelos médicos, ela ia morrer, havia feito uma traqueostomia. No dia anterior, o Flávio Bolsonaro recebeu uma mensagem, tio Flávio, venha me ver. O Flávio Bolsonaro, diz o locutor, foi ao hospital ver a menina. Curioso que nós não vimos nenhuma foto, não é, Chico? Mas ele foi ver a menina no hospital. O locutor aponta a menina e diz o seguinte, William, os médicos são unânimes em dizer que foi um milagre. Ela está viva. Elô, eu estava lá, Elô. Foi um milagre. Coloca a mão na cabeça da menina. O Flávio a abraça. Os médicos dizem, foi um milagre. Aí diz para a menina, fala para todos. A menina não fala, ele diz, grita para todos. A menina pega o microfone e diz, sim, isso tudo é verdade. Não é isso que ela disse, mas ela fala com uma voz firme no microfone. O Flávio a abraça. O Flávio virou milagreiro. Pelo amor de Deus. Tudo piora, Elô, Chico, tudo piora, porque o tom farsesco tornou a situação toda caricatural. Aparece atrás da menina a mãe. E você percebe claramente que a mãe diz para a menina o que ela deve falar. A menina repete. Pega um cachorrinho, colocam na mão do Flávio. Diz a mãe, diz para ele que é o seu presente. Elô, a mãe diz para ela, diz para ele que é o seu presente. Ela fala, é um presente para você, tio. Quer dizer, não foi isso que ela disse, mas era o sentido. Pergunta do Flávio Bolsonaro quando o cachorro está no colo dele. Sabe o que ele pergunta? É macho? Jesus Cristo. William, percebe? É a ordem completa do simulacro. Sim. Mas é um simulacro tão grosseiro que o que seria a intenção de dar a ideia de que Flávio Bolsonaro se converteu, e isso já começa a ser uma justificativa para um possível vídeo que venha a circular. Ele se converteu, ao se converter é vida nova. Ele foi lavado no sangue de Cristo, é vida nova. Todos os pecados pregressos não mais contam. Os pecados, na verdade, apenas exaltam aquele que se redimiu, porque exaltado está o Redentor, não quem se redime. Mas a ideia de que o Flávio Bolsonaro realizou um milagre, e você vê toda a situação, a incapacidade de encenação correta, é mais ou menos como o batom que falha. O batom que falha, a menina que não fala,
o Flávio que pergunta se é macho. Tudo se torna farsa e caricatura. E agora a gente vai ter que acompanhar a candidatura do Mitinho, né? A gente já tem o Mito, agora vai ter o Mitinho. Professor Castro Rocha, muito obrigado pela participação nessa terça-feira. Bom dia para o senhor. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, professor. Falamos aí sobre o Mitinho, Chico Sá. Agora vamos conversar com a Cris Serra sobre um assunto muito sério aqui nas eleições de São Paulo. Cris, minha querida, bom dia para você. Bom dia, Will, Chico, Elô e todo mundo que está aqui com a gente. Bom dia, querida. Bom dia. Vamos falar sobre a Marina Silva sendo hostilizada. A ex-ministra, candidata ao Senado aqui em São Paulo, foi hostilizada durante uma caminhada de mulheres no lançamento da campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. A Marina passava mal, foi retirada da aglomeração quando um homem se aproximou e fez provocações. Segundo relatos, ele chegou a encostar na candidata. A militância reagiu e o homem deixou o local. A Marina classificou a abordagem como agressiva e disse esperar que o episódio seja um caso isolado durante a campanha. Esse é o homem, vocês estão vendo na tela aí, o homem que teria feito aí essa abordagem hostil à Marina Silva. Lembrando, né, Cris Serra, é o dia 1 da campanha eleitoral e a gente já tem uma candidata, uma mulher sendo hostilizada aí em um ato de campanha. William, essa hostilidade contra a Marina Silva bota em evidência a importância do tema violência contra as mulheres nesta campanha eleitoral. Eu acho que a gente nunca teve, tenho certeza que a gente nunca teve uma campanha eleitoral em que esse tema vai ser tão importante, né? Então, assim, claro, eu não estou dizendo isso para falar, olha, aconteceu isso, então, olha como é importante ter o tema das mulheres. Não, a hostilidade contra a Marina é condenável, é terrível, horrível que isso tenha acontecido. Era melhor, evidentemente, que não acontecesse. Mas o fato de ter acontecido bota em evidência esse tema, né? Nós temos tido, nos últimos anos, meses, né, uma avalanche de casos de feminicídio, de todo tipo de violência contra as mulheres, né? São Paulo, onde isso aconteceu, essa semana teve 2 casos escabrosos, né? Um de agressão em que o rosto da mulher agredida, uma dentista agredida pelo seu próprio marido, ficou completamente deformado. E outro, aquelas cenas terríveis de uma mulher que morreu porque seu ex-companheiro a matou a facadas numa fila de um açougue. Ou seja, assim, os casos que a gente tem visto ultimamente são assim, umas situações assim que as pessoas nem se preocupam mais, né, em cometer o crime de uma forma, né, furtiva, escondida. Não, o cara vai para a fila do açougue, tá cheio de gente, né, e mata a mulher a facadas ali, né? A cena é terrível, as pessoas saem correndo desesperadas. Então, e por que a gente tem isso? Eu acho importante, assim, porque a gente pode pensar assim, poxa, mas de uma hora para outra, né, descobriu-se que tem violência contra a mulher? Não, a violência contra a mulher existe há muitos anos. Apenas eu acho que agora, não apenas, porque não é apenas, né? É muito importante que a gente tenha construído, né, toda uma estrutura, uma legislação, né, que hoje em dia aponta e diz: isto é um crime, é um feminicídio, é um crime contra a mulher. Ela foi morta pelo fato de ser mulher, pela questão de gênero. Então isso traz à tona, né, esse, entre aspas, aí, fenômeno da violência contra a mulher. Agora, será que a gente está vendo mais casos porque então agora a gente sabe dar o nome certo às coisas, né? Ou existem outros fatores? Eu acho que existem outros fatores. E acho que isso as campanhas têm que trazer e têm que discutir. Um deles, né? O ódio contra as mulheres dá dinheiro para máquinas digitais criminosas, né, que se valem da tecnologia digital para praticar ou estimular e praticar crimes contra mulheres. A famosa machosfera, os red pills, que aliás, Will, você me chamou a atenção para isso e eu fui me informar melhor quando a gente aqui uma vez discutiu esse assunto. Então, só para fechar, a gente tem legislação sobre o assunto, a Lei Maria da Penha, super importante, e outras, e
e a própria estrutura que se criou de acolhimento, de proteção a mulheres vítimas de violência, né? Mas isso não basta. E não basta por quê? Porque a gente tem essa estrutura gigante que se vale dos instrumentos digitais para estimular o ódio contra as mulheres. E isso tem sim que estar na pauta dos candidatos. Isso precisa ser enfrentado, essas máquinas precisam ser, né, essas grandes redes reguladas, né, embora haja toda uma campanha permanente de dizer não pode regular porque isso fere a liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão, a gente já falou aqui muitas vezes, não é guarda-chuva para a prática de crimes. Então, isso precisa sim ser enfrentado pelos candidatos e esse caso, essa hostilidade contra a ministra Marina, logo no primeiro dia de campanha, né, mostra, acho que expõe de forma inequívoca esse problema. E era, Cris, um evento de campanha das mulheres para as mulheres, Haddad com as mulheres. Então, não é à toa que apareceu um homem para fazer o que fez. Eu queria só pontuar duas coisas. A primeira, acho que você tem toda a razão quando você fala da monetização do ódio e como isso é usado para enriquecer, é usado para ganhar dinheiro. Então, eles incentivam o ódio às mulheres, promovem essa violência contra nós para ganhar dinheiro. E achei mais do que perfeita a cobrança da primeira-dama Janja de que fechassem o Discord, que não é possível você ter uma rede que fique estimulando meninas a se suicidarem, ponto. Assim, quem discordar disso e achar que isso é censurar a liberdade de expressão, realmente não tem nem como conversar. Agora, eu acho que o outro ponto, Cris, é o que você falou. A gente começou a construir um arcabouço jurídico legal para tentar coibir essa violência contra as mulheres. E isso aparecer mais, né? Eu acho que primeiro, porque a gente está dando nome aos bois e está chamando a coisa pelo que ela é. E segundo, porque eu acho que aí existe uma reação dessa machosfera, desses red pills e todo esse movimento contra os avanços da legislação, contra o fato de que a gente tem gente comprometida brigando contra essa violência. Então, é uma reação que denuncia o quanto que eles estão sentindo os nossos avanços, sejam no discurso, seja na vida política e seja na esfera jurídica. E a gente tem que avançar muito mais e não um susto desses e não é nenhum assassinato e não é nenhuma violência a mais que vai fazer com que a gente retroceda. Esse caminho não tem volta e é por isso, e entre outros motivos, que as mulheres estão ocupando o tema central dessa campanha, inclusive na campanha de Flávio Bolsonaro. Por mais que eles neguem, por mais que eles não queiram que a gente avance, eles estão tendo que admitir que as mulheres têm um papel também central nessa história toda. Elô, deixa eu aproveitar e trazer um outro tema para a gente conversar com a Cris, sobre um outro tema que a Cris fala sempre com a gente aqui, sobre o petróleo na foz do Rio Amazonas. A presidente da Petrobras, Magda Chambriand, anunciou nessa segunda-feira que a perfuração do Poço Morfo na bacia da foz do Amazonas será concluída nos próximos 15 a 20 dias. A estatal identificou presença de hidrocarbonetos em poço exploratório em perfuração no bloco FZA M59. Esse bloco fica em águas profundas do Amapá, na bacia da foz do Amazonas, na margem equatorial brasileira. A presença de hidrocarbonetos significa que foram encontrados indícios de petróleo ou de gás natural. É uma má notícia durante a campanha? Como é que esse tema pode e deve ser debatido nesse período, Cris? Will, se é boa ou se é má notícia depende de quem recebe a notícia, né? Depende do receptor. Agora, tal como a gente estava falando há pouco, né? O tema das mulheres é uma agenda que se impôs nessa campanha, né? Amazônia e produção de energia também são temas que já estão nesta campanha eleitoral. E não é por outra razão, porque, de fato, isso é o que define o futuro desse planeta que a gente habita, que é essa nossa casa. Então, vamos lá. Nós temos uma guerra, neste momento, no mundo, né? Estados Unidos e Israel atacam o Irã
Eles podem usar todos os argumentos que eles quiserem, todas as desculpas esfarrapadas que eles sempre usam, né? Tem que mudar o regime teocrático, que é uma ditadura, não sei o quê. Trata-se de petróleo. Então, nós temos uma guerra hoje desestabilizando todo o Oriente Médio e com impactos no mundo inteiro por causa de petróleo. Foi também por causa do petróleo que os Estados Unidos atacaram a Venezuela no começo deste ano e sequestraram o presidente do país, que está numa prisão em Nova York, aguardando, sabe-se lá quando, um julgamento. Isso é o que o petróleo faz, né? Ele bota para girar uma máquina de destruição. O petróleo é o símbolo da produção de energia do século passado. Então, festejar a abertura de uma nova fronteira exploratória, né, numa área ambientalmente sensível, como a Foz do Amazonas, é comemorar o passado, né? É claro que a transição energética não se faz de uma hora para outra. Você não sai da produção de uma energia suja como o petróleo para a produção de energias limpas do dia para a noite. Claro que há uma fase de transição. A pergunta é, para fazer essa transição, a gente de fato precisa, em vez de acelerar a produção de energias limpas, você vai abrir uma nova fronteira exploratória numa área ecologicamente super sensível, como é a Foz do Amazonas, com todos os riscos, com todos os custos que isso implica. É essa a escolha que a gente tem que fazer, né? Então, ou a gente acelera em direção ao futuro, ou a gente volta para o passado. É claro que essa exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que é dentro daquela bacia imensa que se chama margem equatorial, que é muito maior, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, nós estamos falando aqui especificamente da Foz do Amazonas. E não venham me dizer, mas é longe da Foz do Amazonas, a 175 quilômetros da costa. Vamos ser honestos, né? O Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, ele despeja uma quantidade de água ali na Foz do Amazonas, né, que se espalha por uma área imensa. Então, ainda que você esteja a 175 quilômetros da costa, esta área sofre, sim, influência da foz do maior rio do mundo. Então, eu estou destacando isso para a gente falar, para a gente lembrar dos riscos associados a esta produção. Nós estamos, portanto, numa área de correntes marítimas intensas que nem são totalmente compreendidas, portanto, o risco de um acidente é imenso, né? Sem contar que nós estamos contribuindo para jogar mais gases do efeito estufa na atmosfera que vão produzir o desastre que a gente sabe, né, que vem, porque é inevitável. Só não acredita nisso quem quer colocar uma venda nos olhos, né, e não consegue ou não quer associar a maior produção de petróleo a mais desastres climáticos. Então, para encerrar, o petróleo é a economia do século XX, é passado. E como disse Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais. É isso aí, Cris. Eu fico com a Cris e com o professor, o cientista Carlos Nobre, que também vai nessa linha. Ele se pronunciou logo depois da descoberta, dizendo que não há nada que justifique, do ponto de vista de quem pensa em adiar, pelo menos por 2 dias, o fim do mundo, não há nada que justifique. Até porque isso representa, sim, um perigo gigante. Não agora, até dezembro, porque nem sequer vai dar tempo de cavar poço nenhum. Mas depois, sim, óbvio que há risco. Então, eu acredito que não dá mais para pensar assim, é pensar com o passado, Will. Excelente. Cris, muito obrigado por trazer de novo esse tema para a gente e deixar um grande beijo para você, desejar uma excelente terça-feira, já ansioso para o seu retorno aqui com a gente, Cris. Para vocês também, queridos. Beijo. Tchau, Cris. Grande beijo, Cris. Bom dia, querido. Aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal, né, gente? Aqui no ICL Notícias, bota o nosso reloginho aqui, não é o relógio do fim do mundo, é o relógio da festa, Chico Sá. Tá, isso aí pode. 1.960.933.
Você que está assistindo nos canais de CL Notícias, se inscreva no canal, clica no sininho para receber a notificação. Você que está vendo nos outros canais também, nos canais parceiros, nas TVs parceiras, no canal Eduardo Moreira, também aproveita para se inscrever. Depois você volta a assistir no canal que você está assistindo, não tem problema. Mas vem aqui se inscrever no clnoticias.com.br para a gente chegar logo a essa marca de 2 milhões de inscritos. Sabe o que tem em setembro, lá pelo dia 20? Eu sei. O quê? 19 e 20. Despertar. O meu aniversário, no dia 21 de setembro. Também é uma bela data. Coincidentemente, 19 e 20 de setembro, antes do meu aniversário, a gente vai ter mais um Despertar, terceira edição. Eu tava nos outros dois, viu? Desde a primeira Tava no edição. segundo, primeiro não fui não, tava viajando. Vamos tava lá. Sim. Vamos estar de novo lá. No Despertar 2026. Os ingressos já estão à venda. Vem junto com a gente para o maior evento da comunidade do ICL lá no Vibra São Paulo, a maior casa de show de São Paulo. Quer saber quais são as presenças que já estão confirmadas, além de Heloísa? Só que Heloísa Vilela e Chico Sá já vale o seu ingresso. Já estaremos lá. Tá? E todo o nosso time do ICL também estará lá. Mas além deles, tem outros nomes bem interessantes. Roda o VT. E é por isso que a gente está aqui, para resistir. Está sendo uma experiência maravilhosa, eu me sinto muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Chegou a hora de despertar. Essa comunidade é o Instituto Conhecimento Liberta. Depois, você não vai vir lá no meu Instagram. Inclusive, faltam só 500 pessoas para eu chegar a 80 mil pessoas. Me segue lá no Instagram, @delucawilliam. Depois não vai lá no meu Instagram reclamar, Chico. Eu queria o ingresso, acabou. Lá em setembro. A hora de comprar é agora. É agora, Chico Sá. E para comprar... Você viu os nomes aí, né? Você tem Marcela Adnet. Imagina... Maria da Penha, Chico Sá. Maria da Penha. Maria da Penha quase nunca vai em evento assim. Fala em evento público. Não. Marilena Chauí, outra também que é difícil você evento A público. filha do Mohamed Ali, meu camarada. Nunca houve isso antes. E vou dizer que são só alguns dos nomes. Eduardo Moreira, a equipe do marketing do ICL, está trabalhando em muitos outros nomes para o nosso Despertar 2026. Você compra o seu ingresso em despertar2026.com.br. Garanta já o seu ingresso, depois não vai chorar. Não vai reclamar, não consegui ingresso. Tem que conseguir, a hora é agora. Tá ingressos a preços populares, viu? Pela primeira vez, temos ingressos baratinhos para você lá. Como diz o Dudu Moreira, mais barato que um sanduíche. Pior que é mesmo, viu? Se você entrar no aplicativo de delivery aí, você vai ver que também é barato que um sanduíche. Dito isso, Heloísa Vilela, Chico Sá, quem estará lá também? E não é mais barato que um sanduíche, porque o passe dele é jogador caro, Chico Sá. É jogador de Champions League. Esse aí é jogador caro, meu amigo. O meu querido Juquinha, Juca Kifuri. Bom dia, Juquinha, tudo bem? Bom dia, Vili. Adoro o seu bom humor, mesmo depois do Fluminense. Nós não podemos falar muito, né? Que o Chico Sá pode, Chico Sá ganhou. Depois de quanto tempo o nosso Santástico não ganhava nada. Mas também com o Vasco é briga de bêbado na ladeira. Ganhamos e ainda expulsamos o Flávio Bolsonaro de São Januário. Isso que foi bom demais. Falaremos deste evento. Temos novidades sobre este evento. Falaremos ainda hoje deste evento. Mas vamos começar falando sobre as estratégias nas redes. As redes sociais são determinantes para o sucesso dos candidatos em 2026. E já na largada é possível notar as estratégias de Lula e do Flávio Bolsonaro, os dois líderes nas pesquisas de intenção de voto até agora. No primeiro dia de campanha, o Lula adotou um tom emotivo ao lembrar do ato na véspera com amigos dos velhos tempos no Sindicato dos Metalúrgicos. Vamos dar uma olhada. Põe aí na tela pra gente.
Não, esse é o do Flávio. Vamos botar o do Lula. Pela ordem do roteiro, vocês não me quebram, não. Aí está o presidente Lula em São Bernardo do Campo, aí, abraçando as pessoas, fizeram um grande bandeirão, o Lula com a Janja, o Haddad, um tom mais emotivo na campanha. Como eu falei aqui ontem, Juquinha, o Lula tem um legado a mostrar, né? Então ele pode falar sobre história, sobre legado, coisa que o Flávio Bolsonaro não consegue. Já o Flávio também aproveitou as redes sociais para mostrar o seu ato de campanha esvaziado, né? Significativamente esvaziado, mas mostrando aí as cores verde e amarelo, as cores do Brasil, a sua companheira, sua esposa Fernanda também, claro, né? O Flávio Bolsonaro mostrando aí o começo da sua campanha. Só que dias antes, o Flávio postou uma foto não tão lisonjeira, uma montagem de redes sociais feita por inteligência artificial, né? Do Flávio usando a estética. Meu Deus. Para você que não joga videogame, essa estética aí, Elo, é do jogo GTA. Mais especificamente, GTA Vice City, que é um jogo que sempre se passa em cidades fictícias dos Estados Unidos. Vice City é Miami, né? Então... Mas a ideia é que ele se pareça com o Flávio? Que ele se... então, não parece muito assim. Nada. Mas a ideia é usar a estética de GTA, que é um jogo muito popular. Vai ser o GTA 6 agora no fim do ano. Não parece muito Flávio, inclusive, né? Não, pra nada, em lugar nenhum, nem na sobrancelha. Não ajudou aí. Parece o ambiente das surubas do Vorcaro. Tá mais pra isso. branca ainda, né, Chico? Então, assim, o Juca Kfouri era uma tentativa de fazer um aceno pro público mais jovem, mas talvez só tenha feito ele passar vergonha mesmo, né? Olha, as diferenças são tão claras que a gente nem pode ficar batendo em cima delas, porque nós estamos falando para um público que não precisa que a gente mostre a diferença entre um homem que é recebido por 20, 30 mil pessoas em São Bernardo, onde está a raiz do movimento que o levou a ser 3 vezes e provavelmente 4 vezes presidente da República, além de ter feito a sucessora, e este rapaz que lá em Copacabana, num evento esvaziado, como você disse, fez uma citação que Freud explica. Ele disse que é muito difícil comparar o Pelé com o filho do Pelé, querendo, evidentemente, fazer uma relação entre o pai dele e o rei Pelé, o que é um despropósito monstruoso, com o filho do Pelé, o Edinho, que, infelizmente, tem um passado de cadeia de muitos anos por tráfico de drogas. Então veja que é aquela coisa, o Flávio Bolsonaro tenta sair da milícia, mas a milícia não sai dele. E aí a referência dele é a de se comparar com o Edinho, o filho do Pelé. E me aparece com essa sunga branca. O que eu vou fazer? O que eu posso comentar sobre a sunga branca de Flávio Bolsonaro? O que eu posso comentar, e aí fazendo referência à ida dele a São Januário, onde ele foi recebido com vaias e coros, digamos, pouco lisonjeiros, é o seguinte, que é o preocupante. O Pedrinho, presidente do Vasco, é um bolsonarista assumido, que é um direito que ele tem. Não é nenhuma novidade no meio do futebol. Basta dizer que o atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile, anos atrás, ainda no governo Bolsonaro, financiou um filme que glorificava o golpe de 64. No dia 1º de abril, soltou este filme homenageando o aniversário do golpe de 64. O Pedrinho aparelhou o Vasco com bolsonaristas de uma maneira absolutamente fora de qualquer proporção entre o eleitorado brasileiro e qualquer instituição. Prestem atenção. Ele tem o senhor Cristiano Campos e o senhor Alain Belaciano, 2 lobistas dele em Brasília, e do governador, ex-governador Cláudio Castro, que dispensa apresentação. Ele tem esses 2 homens como seus braços direitos
no Vasco da Gama. O Cristiano é conselheiro da SAF do Vasco, sem autorização do Conselho Deliberativo do clube. O Belaciano está sob investigação na CGU por causa de uma emenda do Flávio Bolsonaro para o Vasco de 4 milhões de reais, cujo dinheiro não chegou ao seu destino. O senhor Marcelo Macedo Tangerina, outro conselheiro de Pedrinho, foi secretário parlamentar de quem? De Alexandre Ramagem. Hoje é o vice-presidente de relacionamento da SAF do Vasco com o clube. Mas tem mais. Tem também Alexandre Macedo, que foi diretor, presidente do CAD, nomeado por Jair Bolsonaro, que é o vice-presidente de Relações Internacionais do Vasco. E tem o senhor Sérgio Lima Júnior, ex-marqueteiro de Jair Bolsonaro, que hoje é vice-presidente de marketing do Vasco. Veja você a que ponto chegou. A que ponto chegou. E qual é a preocupação da oposição do Vasco? O Vasco, com toda a má situação em que se encontra, fatura coisa de 680 milhões de reais por ano. 680 milhões. O que a oposição vascaína teme? Por um lado, quer que isso aconteça. Flávio Bolsonaro não se elege. Vai viver do quê? Do Vasco. Exatamente. Essa é a situação. Aí, para azar dele ainda, o Vasco toma de 3-0, né? Numa bela atuação do Neymar, diga-se de passagem, do bolsonarista Neymar. Veja você a que ponto chegamos e quais são os projetos de Flávio Bolsonaro para além da eleição presidencial. Do nosso fantástico, Juquinha. Não temos tempo para mais nada, então quero só dar um beijo em você e dizer que te vejo quinta-feira. Eu só estava lembrando do Eurico Miranda. Volta Eurico, parece que era melhor do que essa turma. Não, calma lá também. Calma lá. Chico. Meu Deus do céu. Juga que fure, beijo pra você, até quinta-feira. Eurico Miranda é menina de escola de freira comparado com essa turma que tá lá. É nesse sentido que eu tava falando, Juca, pelo amor. Vocês não atrapalham o fim do meu programa, não. Beijo, Juca que fure, até quinta-feira. Sabe o que faltou a gente falar com a Cris? Relacionar. Primeira vez que Alcolumbre apareceu do lado do Lula foi segunda-feira, lá no Amapá, no E agora anúncio, aprova o negócio. E aí liberou a 6x1. Amanhã a gente fala sobre isso, porque agora a minha diretora está desesperada no meu ponto para eu encerrar a enquete. Primeiro enquete encerrada, vamos colocar o resultado na tela rapidamente. Sobre os áudios e mensagens trocadas, e as ligações trocadas por Flávio Vorcado. Não tem resultado da enquete? Tem resultado da enquete. O que falta na relação é explicar tudo isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Dito isso, temos hoje a nova temporada de Precisamos Conversar, com muitas novidades. Descobri que uma amiga minha, Verônica Oliveira, @faxina boa, minha amiga querida. Lindo, Verônica na parada. Está no novo elenco de Precisamos Conversar, então teremos aí Verônica Oliveira, Açucena e Juliana Baroni. O assunto do dia para as 3 será a situação perigosa dos jovens na plataforma Discord e a fala de Janja no comício do Lula no último dia. Atualíssimo programa. Hoje, 6h30 da tarde, você pode se inscrever para assistir a transmissão em série.com.br/Precisamos Conversar. Se você não está conseguindo entender, assista no 0.5 que você vai conseguir entender tudo. Nós temos agora o ICL Rádio News com Roberta Garcia, Lucas Rocha, que vão falar dos ataques a Marina Silva durante o ato aqui em São Paulo, às 10 horas, coladinho com N1. Na sequência, ICL Mercado de Investimento com Débora Maganha, minha Dedeca Sapeca, analisa as declarações de Durigan sobre a reciprocidade, o tarifaço dos Estados Unidos e os impactos da recuperação judicial das Casas Bahia. E na sequência tem o quê, Chico Sá? Tem rolê, eu, Guga Noblar, falando sobre os ataques a Marina Silva também, as loucuras da campanha eleitoral, a partir das 11 horas da manhã no canal de Luca, você pode assistir tudo. E amanhã tem Heloísa Vilela de volta. Um beijo, Elô. Beijo, querido. E amanhã tem quem aqui, minha diretora? Não tem ninguém. Não, a gente é alguém, né? Tem eu e você. E Deus, e você, o público, porque o Chico Sá volta na sexta-feira, né, Chico? Sexta de volta. Grande beijo, Chico Sá, muito obrigado pela participação de novo com a gente. A gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã, encerrando o tempo. Em ritmo normal. Tchau. Em 2024 e 2025, mais de 4.000 pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar.
o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.